Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Eu fico muito contente de estar aqui com os irmãos, ver os jovens orando assim tão bonitinho, tão revigorante. Eu fui um jovem bastante dedicado à igreja desde sempre, liderei jovens por um tempo considerável nas igrejas que passei. E é nessa faixa etária que a gente tem a oportunidade de aprender muito com o Senhor e de, digamos, fazer um fundamento sólido para a caminhada cristã nos anos que seguirão. E é muito importante que a gente trabalhe com os jovens e nos dediquemos a eles para que eles possam ser os nossos pastores de amanhã, né? Para que eles possam servir ao Senhor e à igreja como o Senhor deseja, né? Construir legado, né? Talvez um dos erros que nós podemos apontar de Josué, por exemplo, é que nós não vemos claramente nenhum líder sendo preparado por Josué, que foi o que Moisés fez. Moisés, seguindo a instrução de Jetro, obrigado, irmã, seguindo a instrução de Jetro, nomeou algumas pessoas para poder liderar o povo, para ajudar com isso, né? E Moisés deixou Josué e Caleb para fazer o trabalho, mas nós não vemos, depois do período de Josué e Caleb, nenhuma liderança clara no meio do povo de Israel. E aí deu no que deu. O período dos juízes é uma completa montanha-russa de santidade, de obediência e desobediência. Infelizmente, o povo de Israel, naquele período, ficou bastante desorientado. Que nós não sejamos assim, que nós possamos preparar os nossos líderes e que comecemos com os nossos jovens. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até 21. Encontraram? Diz assim, eu vou ler na revista e atualizada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Nós pegamos um segundo trecho do discurso de Pedro, mas esse trecho que nós lemos, dos versículos 13 a 21, ele está conectado com o bloco anterior, que nós poderíamos considerar dos versículos 3 até 12. Observe qual é a primeira expressão, mesmo com diferentes traduções, observe qual é a primeira expressão no versículo 13. Por isso,
E por isso, ou portanto, em algumas versões, é aquela conjunção explicativa. Significa que o que ele vai começar a dizer a partir do versículo 13 é consequência do que ele vinha dizendo nos versículos anteriores. Bom, nós vamos verificar então algumas coisas que fundamentam o argumento seguinte de Pedro a partir do versículo 13. E o bloco que nós lemos dos versículos 13 a 21, Pedro vai tratar exatamente do tema da santidade na vida. Ele vai tratar exatamente da distinção daquele que serve a Deus em relação ao mundo. E ele vai explicar os motivos pelos quais alguém deve viver dessa maneira santa. E eu também quero desenvolver com os irmãos esse conceito bíblico de santidade. Mas eu quero mostrar primeiro quais coisas Pedro argumenta anteriormente para que ele nos estimule a vivermos uma vida de santidade. Ou seja, a partir do versículo 13, ele vai dizer que temos de viver uma vida santa. E talvez o versículo que melhor expresse o sentido do bloco todo seja exatamente o versículo que os irmãos escolheram para o tema. Versículos 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o bloco 13 a 21 pode ser resumido nos versículos 15 e 16. Mas a pergunta é, por que será que eu tenho de ser santo? Apenas porque está escrito? Sim, esse é o argumento de Pedro aqui no versículo 15 e 16. Mas ele construiu um argumento muito importante a partir do versículo 3. Então eu quero verificar com os irmãos alguns motivos que Pedro elenca anteriormente, até que ele chegue no conceito de santidade, que está relacionado a tudo que ele veio trabalhando nos versículos anteriores. Então, olha que interessante, nós vamos levantar alguns tópicos aqui. Você provavelmente está com sua Bíblia aberta. Vamos ler rapidamente o versículo de número 1 e 2 do capítulo 1. Vejamos que interessante. Pedro está se apresentando, como é costume em cartas, e ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Bom, ele fez um cumprimento. Há algum ensinamento aqui? Pois é. Olha o que diz logo no início do versículo 1. Forasteiros da dispersão. E aí ele nomeia algumas cidades. Por que aqui há um ensinamento? Porque não é provável, como é comum no uso da palavra dispersão, que esse povo estivesse fugindo de algum lugar. Observe bem. Há uma coisa que se chama diáspora judaica, que é quando os judeus tiveram de fugir de Jerusalém porque destruíram tudo lá. Então, a diáspora é essa fuga deles. Quando Pedro fala dispersão, nós poderíamos imaginar que o povo para o qual ele escreve está fugindo de algum lugar. Mas essas cidades que ele nomeia, não há registro de povo judeu fugindo dali. Ou seja, em diáspora. Então, por que Pedro os chamaria de forasteiros da dispersão? Muito provavelmente, porque todo crente é forasteiro. Porque todo crente não é deste mundo. Observe que o conceito de santidade está justamente relacionado a uma distinção que nós temos em relação àqueles seres humanos que não têm o Espírito de Deus. E que não foram limpos pela palavra, como Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, nós não somos como o mundo. Nós não pertencemos ao mundo, nós somos forasteiros. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria é aquela. Esse é o conceito de santidade, ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos como o povo para o qual Pedro escreveu, nós somos forasteiros. Ou seja, nós estamos em uma terra estranha, não é a nossa pátria. E esse é um ensinamento extremamente importante para nós,
especialmente na juventude. Não se trata de nós nos separarmos do mundo e nos tornarmos coisas estranhas, né? Paulo ensina exatamente o contrário. Ele diz, olha, se fosse para vocês ficarem separados do mundo, então seria necessário sair do mundo, né? Se não fosse para conviver com pessoas de determinada estirpe, nós não teríamos como conviver com ninguém. Então nós temos de ficar no mundo para sermos luz do mundo e sal da terra. Mas embora estejamos no mundo, nós não nos misturamos com o mundo. Nós não andamos na direção em que o mundo anda. Nós não pensamos conforme o mundo pensa, porque nós não somos do mundo. Esse é o conceito de santidade de Deus. Não é só o conceito de pureza, ou seja, não pecar, mas é o conceito de se distinguir. Ser santo é mais do que ser puro, é ser distinto. Esse é o conceito de santidade de Deus. Como Paulo diz aos Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo. Observe também o versículo 2, novamente, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, a ideia de escolhidos, e eu não estou preocupado aqui com o que significa escolhidos no momento, apenas citando o texto bíblico, escolhidos, mas com qual objetivo? Escolhidos em santificação do Espírito, escolhidos para a obediência, escolhidos para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Observe que aqui também há o conceito de distinção. Para que Deus nos escolheu? Para quê? Para a santificação do Espírito, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui estão 3 critérios, no mínimo, que são as finalidades da escolha de Deus para nós. Não apenas essas, há outros textos bíblicos que nos mostram outras finalidades da escolha de Deus. Mas tenha em mente essas 3: santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a santificação do Espírito. Esse é um conceito importante, não vai ser possível nós desenvolvermos aqui agora, mas há na santificação um mistério de que não somos apenas nós que nos santificamos, mas o Espírito nos santifica. Diferentemente do que ocorre na salvação, na santificação nós interagimos com Deus. Na santificação o Espírito nos santifica e nós nos santificamos. O Espírito nos dá força e nós nos esforçamos. O Espírito nos conduz à santidade e nós fugimos do pecado. O Espírito nos conduz espiritualmente, mas nós sabemos que o Espírito, embora esteja aperfeiçoado, a carne é fraca, então nós não damos lugar à carne. Então existe essa dinâmica de interação e que serve de consolo para nós. Deus nos escolheu para a santificação no Espírito, ou seja, Deus nos escolheu para nos separar, nos distinguir, e Ele faz isso por meio do Espírito dEle. Enquanto nos esforçamos, e muitas vezes nós temos a impressão de que estamos nos esforçando sozinhos, né? Tentando vencer amizades impuras, tentando vencer pensamentos impuros, tentando vencer modismos impuros. Enquanto nós temos a impressão de que estamos lutando, Deus nos escolheu para que o Espírito Santo habitasse em nós e nos ajudasse a nos distinguirmos do mundo. Ou seja, não estamos sozinhos na batalha pela santidade. Deus nos deu o seu Espírito para nos santificar, para nos distinguir. Mas obviamente Ele também nos escolheu para a obediência. Porque a santificação do Espírito tem de levar à obediência. Nós temos de entender como cristãos que assumem a queda de Adão, e que essa queda tem efeitos na nossa vida toda, nós temos de entender que existe uma limitação na nossa adoração. Porque como nós poderemos adorar um Deus infinito com palavras finitas? Como nós poderemos adorar um Deus santo, sendo que nós estamos em processo de santificação? Já parou para pensar que não existe louvor algum que nós seremos capazes de cantar que irão representar com fidelidade a grandeza de Deus?
Tudo que nós fazemos é um grande esforço de buscarmos a esse Deus excelso, transcendente e grande. É difícil tentarmos adorar a Deus, Ele é infinito. Com quais palavras nós poderemos representá-lo? Por isso mesmo Deus proibia ao povo de Israel fazer imagem de escultura, porque um Deus como o Deus de Israel não pode ser representado por coisa alguma, Ele é infinito e transcendente. Não há imagem que possa representar um Deus como o nosso, Ele não se aparenta a nenhum Deus, Ele não pode ser representado por coisa alguma, Ele é infinito. Não podemos representá-lo. E também há uma dificuldade na adoração, porque não há louvor, não há melodia, não há nada que possa representá-lo. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, que representa muito bem a nossa adoração. Mais do que palavras, mais do que melodias, é obediência. Se nós temos dificuldade em entender como nós podemos verdadeiramente adorar a Deus, a maior expressão de adoração que podemos dar a Deus é obedecer. Isso é uma responsabilidade que nos cabe. É para isso que Ele nos santifica pelo Espírito, para a obediência. Significa que fomos escolhidos para a obediência. Significa que o Senhor colocou em nós o seu Espírito para que obedecêssemos. Isso não significa, e eu sei que na juventude é extremamente difícil esse embate com relação à obediência e santificação. Não se trata de que nunca pecaremos, ou nunca falharemos, nós vamos. Isso também tem a ver com a percepção que nós temos da queda de Adão. Nos influenciou demasiadamente. Nos criou uma grande dificuldade. Nossa forma de pensar, as nossas confusões mentais, os nossos anseios, a nossa ansiedade, tudo isso é consequência da queda. Tudo isso é porque somos pecadores. Nossas dificuldades cognitivas, nossas dificuldades afetivas, ciúmes, inveja, coisas que nos acometem, provocadas principalmente por Facebook e Instagram, né? Sim, as nossas emoções, elas ficam ouriçadas quando nós nos deparamos com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que estão expressas em coisas belas e bem estruturadas, a estética da vida, a beleza, a tecnologia, não é? E tudo isso nos faz sentir bastante mal conosco mesmos. Mas isso faz parte da nossa vida. Faz parte do fato de sermos pecadores e de sermos limitados. Faz parte do fato de sermos humanos. Ou seja, isso Deus entende. Certamente Deus entende. Ele sabe que somos pó, não é? Mas não é desculpa para não obedecermos. Então isso tem de passar por uma autoanálise. Ou seja, irmãos, o fato de que onde abunda o pecado, superabunda a graça, não é o que Paulo diz? Significa que a graça se sobrepõe ao pecado. Para cada pecado há graça e mais graça sobre graça. Mas isso não nos dá licença para não fazermos uma autoanálise sobre o quanto temos honrado ao Senhor com a nossa obediência. Porque foi para isso que Ele nos escolheu. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, é a última coisa que Pedro diz aqui no versículo 2. Fomos também eleitos para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É interessante essa ideia da aspersão, porque essa expressão usada no Antigo Testamento, ela geralmente estava relacionada a algumas cerimônias específicas, né? Eu não vou mencionar todas, mas eu quero mencionar uma especificamente. Aspersão é aquele ato de pegar o sangue e aspergir, né? Já viram água benta? Aquilo é um tipo de aspersão. Então, antigamente os judeus pegavam sangue e aspergiam, mas em situações específicas. Uma delas é a mais provável que Pedro tinha em mente, porque as outras não se encaixam, que é uma aspersão relatada em Levítico, na purificação de um leproso.
Os irmãos devem saber que leprosos no Antigo Testamento, quando eles estavam acometidos de lepra, e a lepra era curada, havia um ritual de aspersão de sangue sobre o leproso, como ritual de purificação. Por que Pedro disse que nós fomos escolhidos para a aspersão do sangue de Jesus? Ele está nos comparando a um leproso. É isso que Pedro está dizendo a respeito da nossa condição espiritual, obviamente. Pessoas cheias de feridas, pessoas com mau cheiro, pessoas com pensamentos ocultos, com ideias pecaminosas muitas vezes. Mas nós fomos escolhidos para sermos purificados pelo sangue de Jesus. E essa purificação é de fato. Ele nos escolheu e Ele nos purifica pelo sangue de Jesus. Está derramado sobre nós o sangue de Jesus. E a morte não tem poder sobre nós como não teve sobre os filhos de Israel, quando o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas. Isso, irmãos, é um conforto tremendo, porque na luta pela santificação, nós fomos eleitos para que o sangue de Cristo nos cobrisse e fizesse leprosos espirituais serem filhos de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, glória seja dada a Ele. Mas não acabou ainda, tudo isso está relacionado à santidade, né? Os versículos 15 e 16, presos ali no bloco que nós lemos, não faz jus a toda a construção de argumento que Pedro faz. E eu acho a parte seguinte mais bonita. Olha o versículo 3 comigo, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Para que Ele nos regenerou? Para uma viva esperança. A esperança no Novo Testamento geralmente está relacionada à volta de Jesus. Quando se fala em esperança, em geral, no Novo Testamento, refere-se ao retorno de Jesus, ao fato que nós esperamos retornar. E o Senhor, que nos aspergiu com o sangue de Cristo, nos regenerou, ou seja, nos deu nova vida. Nos fez de velhos homens, novos homens, em Cristo. Mas com qual finalidade? Para uma esperança que é viva. Essa é a parte mais interessante aplicada aos jovens. Porque esse ânimo que jovens têm para louvar o Senhor, representam de algum modo o que se espera de um cristão durante a vida toda, uma esperança que é viva. Quantos de nós vivemos muitas vezes uma esperança morta? Ou seja, o quanto esperamos de fato que Cristo se manifeste? O quanto de fato ficamos impulsionados pelo retorno de Cristo, pelo estabelecimento do seu reino? O quanto de fato oramos o Pai Nosso de coração aberto, quando Jesus ensina a orar e diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. O quanto desejamos isso de fato? O quanto a oração do Pai Nosso, esse trecho inicial, venha a nós o teu reino, é uma esperança viva. Faz parte da santidade cristã, porque Ele nos fez novos homens e mulheres para uma esperança viva. Essa é a sua finalidade. Você vai se distinguir como homem e mulher santos de Deus quando a sua esperança a respeito de Cristo for uma esperança viva. Irmãos, veja, há, obviamente, uma longa discussão sobre comportamento cultico, como as pessoas se comportam no culto. Sobre como deve ser o jeito de adorar a Deus ou não. Não haveria tantas denominações se isso não fosse uma questão em voga. Né? Não é verdade? Tem tantas denominações com tantas maneiras de se cultuar a Deus. Mas você já viu alguém, uma conversa, um diálogo de duas pessoas,
duas pessoas conversando, uma pergunta para outra retoricamente: você está bem? Bom, você tem 3 respostas possíveis: estou bem, estou mais ou menos, estou mal. E geralmente a condição da resposta estará relacionado à expressão facial, à entonação da voz e à expressão corporal. Sim ou não? Bom, ninguém fala assim: estou bem. A menos que esteja mentindo, e às vezes isso acontece. Mas se a pessoa for sincera, ela não vai dizer: estou bem. Ela vai dizer: ótimo, estou maravilhoso, estou estupendo. Né? Em espanhol costuma se dizer assim, né? Estou maravilhoso, tá tudo bem, graças a Deus. Nessa ela vai mais ou menos, ela fala: mais ou menos. Assim, nem tão para baixo, nem tão para cima. Mas ela está mal, ela fala assim: tá um saco hoje, meu dia está uma M. Né? Não é assim que as pessoas fazem? Até a expressão da linguagem muda pela maneira como ela se sente. Ora, se isto é assim na nossa linguagem corrente, por que a nossa esperança em Deus seria uma esperança morta? Por que ao cantarmos para Deus, digamos cantar uma música que Deus é bom, por que cantaríamos: tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti? Isso é uma esperança morta. A esperança viva é: tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Não é? Teu amor é para sempre. Esperança viva. Porque existe relação entre a nossa expressão e a adoração que queremos oferecer a Deus. Então observe o seu comportamento e peça a Deus que Ele te renove para que você seja distinto. Porque, irmãos, nenhum dos homens de Deus da igreja apostólica teria conseguido fazer o que fizeram se eles não estivessem cheios do Espírito e vivendo uma viva esperança. Estevão foi morto a pedradas. Você acha que ele ia conseguir fazer aquilo se não fosse pelo poder de Deus? Aqueles homens que desbravaram a igreja nos primeiros séculos o fizeram porque o Espírito Santo estava derramado sobre eles. Pois o derramamento do Espírito Santo sobre nós produz em nós uma viva esperança, e isso nos distingue. Nos distingue, ou seja, a santidade de Deus, irmãos, não é só pureza, não é só não pecar. Porque geralmente nós pensamos em pecado nesses termos: quem é santo é quem não peca. Não. Deus é santo não é só porque não peca. Deus é santo porque Ele é transcendente. Deus é santo porque não há nenhum igual a Ele. Deus é santo porque Ele não se compara a ninguém. Porque santidade é separação, é descolamento, é distanciamento. Ele está acima de todos e por isso Ele é chamado pelos anjos de santo, santo, santo. Ele está acima de todos. Veja, e ser santo nesse sentido significa se distinguir nos mais variados modos do que está aí no mundo, sobretudo em termos uma viva esperança. Nós passamos dias terríveis com eleições no Brasil, e ainda estamos passando dias terríveis politicamente falando, e alguns tinham esperança na direita, e outros esperança na esquerda, e fato é, que a nossa esperança tem de estar em Deus, e isso nos distingue. Nós fomos regenerados, irmãos, para uma viva esperança. A nossa esperança está em Deus, independentemente de quem estará no poder. Faremos nossas escolhas, faremos aquilo que a nossa consciência nos tranquiliza a fazer, mas ainda assim Deus nos regenerou para uma esperança viva que deve estar somente nele. Isso, irmãos, faz parte de uma vida de santidade. Para isso Deus nos escolheu. Porque Ele, tendo nos escolhido para a santidade, nos regenerado, Ele nos escolheu para uma herança. Já parou para pensar na herança que você tem? Vejamos, versículo 4. Por que temos de ter uma viva esperança? Porque às vezes aqui na terra não teremos muita coisa, né, irmãos? Às vezes não. Às vezes não teremos muito aqui na terra. Mas por que nossa esperança tem de ser viva? Porque olha a sua herança no futuro. Versículo 4, para uma herança incorruptível. Não se pode destruir. Sem mácula. Não tem pecado, não tem falha. Imarcessível, ou seja, ela está além
da capacidade de compreensão, reservada nos céus para vós outros. Entende por que a nossa esperança tem de ser viva? Porque essa é a herança que Deus tem para nós. Então a nossa esperança tem de ser viva. A menos, irmãos, que nós vivamos apenas na terra, seremos comparados àquilo que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19. Se esperarmos somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. O capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala basicamente sobre a ressurreição. Ele fala sobre o retorno de Jesus. Não se trata, preste bem atenção, de um descolamento da vida terrena. Não se trata de você não se preocupar mais com as coisas daqui, ou seja, não se preocupar com o trabalho, não se preocupar com os estudos, não é isso. Mas é parar para pensar sobre qual é a coisa que te move. Se de fato essa herança te move. Se de fato essa viva esperança te move. Ou seja, ao mesmo tempo que você se preocupa com as coisas que são do corpo, você também se preocupa com as coisas que são do espírito. Não há uma dicotomia, você é um ser integrado. Você não é só corpo, nem é só espírito. Porque tem pessoas que pensam que se você orar, jejuar, ler a Bíblia, orar, jejuar, ler a Bíblia, orar, jejuar, enfim, ela pensa que a fome vai passar, as necessidades fisiológicas vão passar, não vão. Uma vida equilibrada de um ser uno como somos, significa alimentar a parte espiritual e alimentar também a parte carnal, não no sentido pecaminoso, mas no sentido das necessidades. Isso é legítimo. Isso é tão legítimo, que se os irmãos lerem 1 Tessalonicenses e também 2 Tessalonicenses, os irmãos vão perceber que o povo de Tessalônica tinha uma grande percepção de que Jesus voltaria. E eles estavam muito esperançosos com isso. Eles estavam tão esperançosos que na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo tem de escrever que os irmãos que largaram os trabalhos voltassem a trabalhar, porque eles estavam sendo pesados aos outros irmãos que estavam trabalhando. Você pergunta, por que eles largaram o trabalho? Porque eles achavam que Jesus ia voltar, então para que trabalho? Não largar o trabalho. E o que Paulo fez? Mandou os caras voltarem a trabalhar. Se vocês não trabalharem, também não comam, porque eles estavam sendo sustentados pelos outros irmãos da igreja. O que Paulo nos ensina com isso? Que nós temos de trabalhar, apesar de esperarmos a volta de Cristo. Ou seja, a viva esperança não anula o nosso empenho, a nossa diligência em buscarmos aquilo que é legitimamente terreno para a nossa vida. Na verdade, essa viva esperança tem de nos impulsionar a fazermos o melhor nos lugares pelos quais passamos. E isso também é santidade. Você será considerado santo no seu trabalho, não tanto por não falar palavrão? Você será considerado santo no seu trabalho, não tanto por não se envolver com certas práticas, mas principalmente por ser um bom funcionário. Você será considerado santo nas suas atividades estudantis, não tanto por não fazer coisas pecaminosas, mas principalmente por ser um bom aluno. Já pararam para pensar em santidade como sendo destaque, descolamento, distanciamento do que é comum? Pois Deus é santo nesse sentido. Fala-se em santidade originalmente como sendo separado, não é? Os irmãos já devem ter ouvido isso várias vezes. Santo significa separado, não é? Então, mas separado como? Separado do bolo? Ou seja, aqui estão os pecadores e aqui estão os santos? Não, no mundo nós não estamos misturados. Então, como podemos ser santos no mundo estando misturados? Sendo destacados. Os filhos de Deus, ao cumprirem a vontade de Deus, têm de se destacar. E isso demonstra a santidade. Amém? Qual é, com tudo isso, a finalidade? Vejamos. Pedro não descarta uma coisa que pode acontecer na nossa vida. Versículo 6. Nisso exultais, em tudo que nós temos, embora no presente
por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, e eu acho interessante o fato de Pedro escrever se necessário, é que talvez seja necessário, por breve tempo, os crentes daquelas regiões serem provados de algum modo. Isso certamente se aplica a nós. Talvez você não precise ser provado em certas áreas, mas precisa ser provado em outras. A provação faz parte tanto do fato de que somos pecadores e de onde vem o mal e o sofrimento? A velha pergunta. Por que existe o mal e o sofrimento? Bom, numa perspectiva cronológica da queda de Adão. O mal e o sofrimento vêm dali. O ônibus lotado, a corrupção, vem tudo dali. Né? Tudo vem dali. As coisas mais horrendas, acordar 6 horas da manhã para trabalhar, vem dali, não é possível. Deve vir. Não é? E por breve tempo, pode ser que sejamos contristados por várias provações. Talvez agora alguém possa pensar que breve tempo seja 1 ano, né? 1 aninho de provação. Mas a nossa vida não é breve? Então, às vezes pode ser a vida toda. Porque a vida é breve. Mas tem uma finalidade nisso. Tem uma finalidade na provação. Jovem tem uma finalidade na angústia. Tem uma finalidade na ansiedade muitas vezes. Tem uma finalidade em sermos provados nas mais várias áreas da nossa vida. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Qual é o valor da vossa fé? Ele explica, muito mais preciosa do que o ouro. Mesmo depois de ser apurado. Porque o ouro tem imperfeições, tem impurezas, e passando pelo fogo aquelas impurezas são retiradas. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro depois de ser purificado. Tem de redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é o retorno dele. Portanto, a provação que nós passamos deve fazer com que a nossa fé seja confirmada para a glória de Jesus no seu retorno. E a nossa fé será confirmada, irmãos, justamente quando formos encontrados santos. Porque nós saberemos aqueles que serão encontrados diante de Deus como aqueles que deram louvor, glória e honra quando eles forem encontrados santos. Porque é isso que Hebreus ensina. Sem santidade, conhece o versículo? Ninguém verá o Senhor. Ou seja, espera-se de todos aqueles que estiverem diante de Deus que sejam encontrados santos. Portanto, a provação, olha que interessante, a provação que aperfeiçoa a sua fé faz com que você seja santo. O aperfeiçoamento da sua fé te leva à santidade, porque quanto mais você crê em Deus, mais você cumpre a vontade de Deus, mais você obedece, mais você é santo. Portanto, de que modo eu posso ser encontrado mais santo? Tendo mais fé. E de que modo eu posso obter mais fé? Orando. Isso Jesus ensinou. Peçam a Deus que aumente a vossa fé. E também meditando na Escritura, de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir através da palavra de Deus. Há dois meios básicos, tão batidos e tão clichês, de obtermos fé: oração e meditação na Escritura. E esses 2 meios de produção de fé são justamente os meios que nos aperfeiçoarão para sermos mais santos. Eu sei que parece clichê, irmãos, mas não tem outro meio. É tão simples e tão difícil. A meditação na Escritura e a oração constante. Isso independe de que idade temos. Isso independe de que confissão evangélica fazemos. Embora devêssemos ter uma, mas... são coisas básicas. Se você quer ser santo, você não vai conseguir fazer isso sem fé. É a fé que produz santidade. E a fé é produzida pela oração e pela meditação na palavra.
Qual é a finalidade disso tudo? Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não creio que alguém esteja aqui sem pensar que vai ser salvo, né? Correr por uma coisa que não vai alcançar, ou militar, como Paulo diz, né? Militar por um fim que não espera. Seria tolice, não é? Todos queremos ser salvos? Não depende de nós, depende de Cristo, mas a gente tem de correr. E isso nós nunca vamos entender, mas é assim que funciona. Ele nos salva, Ele nos puxa, a gente corre. Enquanto Ele nos puxa, a gente corre. Não é? Enquanto Ele nos arrasta, a gente continua correndo. Mas tudo isso é produzido justamente pela fé que gera santidade. Essa é a finalidade da fé que gera santidade, a salvação da nossa alma. Versículo 13, vamos dar um salto? Por que nós vamos dar um salto? Porque os versículos 10, 11 e 12 falam sobre um privilégio que nós temos, porque tanto os profetas profetizaram sobre o que temos, quanto os anjos anelariam fazer o que fazemos. Ou seja, os versículos 10 a 12, Pedro mostra que o que nós temos é um grande privilégio se comparado ao tempo do Antigo Testamento e se comparado até mesmo aos anjos. É um grande privilégio. Eu costumo dizer, irmãos, quando nós não temos noção precisa da grandiosidade da nossa salvação, talvez precisemos orar a Deus e pedindo que Ele nos esclareça. Ou seja, se você não tem essa noção de que é um grande privilégio, busque a Deus para que Ele ilumine a sua mente e te faça entender isso. A nossa falta de compreensão vem da nossa carnalidade mesmo. A nossa falta de compreensão sobre esse grande privilégio que é a salvação é por causa da nossa mentalidade caída, da nossa dificuldade de compreensão. Então, ore a Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho me atentado para o grande privilégio que o Senhor tem me dado. Eu não tenho atentado para a grandeza da salvação que o Senhor nos deu. Mas eu creio que essa é a sua vontade, então me faça entender isso. Por isso, o versículo 13, por todos esses motivos, viram? Por todos esses motivos, estamos no versículo 13, cingindo o vosso entendimento, que embora na atualizada tenham traduzido por entendimento, é literalmente cingindo os seus lombos. O que significa isso? É um costume oriental antigo de o indivíduo recolher o manto dele e ele amarrar entre as pernas assim para cobrir e ele enrolar, prender na cintura e sair correndo. É como se ele estivesse preparado para uma maratona. Esse é o sentido da expressão cingindo o vosso entendimento ou cingindo vossos lombos. Então presta atenção, por causa de tudo isso que nós vimos, ou seja, que nós fomos escolhidos em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que Ele nos regenerou para uma viva esperança, que Ele nos escolheu para que nós pudéssemos redundar em louvor, glória e honra para Ele. Por causa disso tudo, prepare-se para a corrida, ou seja, cinja os vossos lombos, prepare-se para a maratona. Qual é a maratona? Os jovens que gostam de maratona. Cingindo o vosso entendimento, número 1, sede sóbrios. Está pronto para a maratona? Porque o que Pedro está ensinando aqui é, por causa de tudo isso que eu vos disse, viver em santidade vai ser uma maratona. Então, se prepare para a maratona. Número 1, sede sóbrios. Você sabe que sóbrio é o contrário de bêbado, né? Basicamente. Mas a ideia de bêbado é aquele que perde as suas faculdades, não é aquele que não tem domínio de si. Portanto, ser sóbrio é ter o domínio. É temperança, não faz parte do fruto do Espírito? Autocontrole, sede sóbrios. Número 2, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos de viver pela graça de Deus, não pelas nossas obras, não pelo
nossos méritos, não pelo nosso esforço, mas nós temos de esperar na graça de Deus. Número 3, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Isso é uma ordem imperativa. Sabe qual é a única vez em que aparece esse verbo que foi traduzido por amoldeis? Naquele versículo que os irmãos certamente conhecem, de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, nós a nós mesmos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu mencionei uma tradução que fala conformeis, mas o verbo é o mesmo. Conformar não é de conformismo, é de não tomar a forma. Sabe quando você despeja um bolo na assadeira? O bolo, porque está na forma líquida, embora denso, ele não toma a forma da assadeira? Aquilo é tomar a forma, é se conformar. O que Pedro está dizendo aqui é exatamente o que Paulo disse lá em Romanos. Não tome a forma do mundo. Mais especificamente, Pedro diz, não se amoldem às paixões, às coisas efervescentes, aos apelos carnais que vocês tinham na vossa ignorância. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que espera-se que haja uma mudança na conversão e que você não deve retroceder. Ou seja, você não deve viver agora, depois de convertido, como você vivia antes, nas paixões da sua carnalidade. E 4, tornai-vos santos. Estamos no versículo 15. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então presta atenção, não dá para selecionar a santidade. Percebe? Não dá para ser santo na igreja e impuro na hora de fazer a prova. Irmãos, por mais que nós venhamos a dizer que todo mundo cola e que eventualmente a coisa está tão feia que talvez o único jeito parece ser esse, correto não é. Correto não é. Isso são as paixões anteriores. Nós temos de ser santos em todo o nosso procedimento. Ou seja, a fé que nós temos em Jesus Cristo, a esperança que nós temos na graça de Deus, deve redundar em todas as áreas da nossa vida, todo o vosso procedimento. Procedimento no trabalho, procedimento nos estudos, procedimento no lar, procedimento na igreja, procedimento com as suas finanças, procedimento na sua navegação na internet, em todo o vosso procedimento. Não existe seleção em relação ao que você quer na sua vida que seja puro ou não. Você deve viver uma vida de santidade em todas as áreas da sua vida. É imperativo, irmãos. Deus vai perdoar você, Ele vai te acolher com misericórdia e graça, mas tem sempre o outro lado da moeda, sabe? Já leram Hebreus 12? Em que o escritor aos Hebreus diz que Deus não nos trata como bastardos, mas como filhos, e Ele corrige a todo aquele que ama, e açoita a todo aquele que tem por filho. Às vezes, alguns crentes pensam que Deus não corrige mais, era só no Antigo Testamento, mas todo aquele que Ele chama por filho, Ele açoita e corrige, para o aperfeiçoamento, para o crescimento da fé, para a santificação. Portanto, zele por ser santo em todo o procedimento, para que nós não sejamos açoitados como filhos. A menos que você prefira pagar para ver. Porque tem crente que paga para ver. E você sabe o que é pior, irmãos? Às vezes a gente não sabe que é a correção de Deus. As coisas simplesmente estão acontecendo. Nós estamos passando por um processo de correção e trabalhar de Deus. Aquela prova da qual Pedro falou. A provação que nós podemos passar por um momento. E nós nem sabemos, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas a gente não sabe de onde está vindo. Então é melhor que sejamos santos em todo o nosso procedimento. E por quê?
existe um fundamento, porque escrito está, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Isso é uma repetição de Levítico, capítulo 11, 19, 20, versículo 7, 20, versículo 26. A grande razão, porque algumas coisas são certas e outras erradas, e porque há absolutos morais no universo, porque eles existem, é porque Deus se deleita nas coisas que refletem o seu caráter. Sabe por que você tem que ser santo? Primeiro, porque está escrito. Qual é o seu manual de vida? Qual é o seu manual de fé, de moral e de prática? É a Sagrada Escritura? Então, primeiro motivo, você tem que ser santo porque está escrito. Mas está escrito uma coisa que vai além do que está escrito. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Existem imperativos morais no universo, há absolutos morais no universo, e a noção de certo e errado reflete o caráter de Deus, reflete a excelência de Deus. Você tem de fazer o que é certo, porque o que é certo reflete quem Deus é, reflete o que Jesus faria no nosso lugar. É por isso que você tem de fazer o que é certo. Se ser cristão é ser seguidor de Jesus, significa que temos de fazer as coisas como Ele faria, e Ele faria o que é certo. Você invoca a Deus como seu Pai? Você serve ao Senhor como seu único Deus? Então, versículo 17: se invocais como Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, presta atenção, não é só chamar de papai, tá? Porque fica aquela coisa na igreja de paizinho, Abba Pai, Pai eu te amo. Se você invoca o Senhor como Pai, Ele julga a cada um segundo as suas obras. Esse é o Deus a quem você invoca por Pai. Então, se você invoca um Deus que julga cada um segundo as suas obras, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Lembra que eu disse que somos forasteiros? Aqui está a ideia de que somos peregrinos. Estamos em uma terra que não é a nossa. Então, em todo o tempo da vossa peregrinação, portai-vos com temor, porque o Deus que invocamos é um Deus que julga. Deus ama com justiça e julga com amor. É o equilíbrio interno da natureza divina. Ele nos ama e nos ama de modo justo. A justiça por meio de Cristo. E essa parte conclusiva do texto é extremamente impactante. Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa conclusão. Olha o que diz o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, o motivo de você estar aqui, irmão, irmã, jovem, de você ter o privilégio de cantar aqui, de você ter o privilégio de se assentar nos lugares celestiais, como Paulo diz. Esse grande privilégio que nos foi dado, não foi por coisa fútil como ouro ou prata. Nós não estamos aqui por coisas fúteis. A percepção máxima, irmãos, da santidade de Deus é que isso aqui é muito sério. A percepção máxima da santidade de Deus é de que o que estamos fazendo aqui não é uma coisa qualquer. Por que será que simbolicamente Moisés foi convidado a tirar as sandálias dos pés? Porque o lugar que você pisa é santo. Era santo por causa do lugar ou era santo por causa da presença? Era santo por causa da presença. Então observe, esse lugar aqui não é santo. Se a gente esvaziar, é concreto, é parede, é bloco, não é? É só isso. É só isso. O lugar é só isso. Mas onde estão 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, quem está lá? Então o lugar passa a ser santo.
Portanto, o que nós estamos fazendo aqui conta com a presença de Deus. Como corpo de Cristo que somos, Ele está no nosso meio, porque nós somos o seu corpo. Nós constituímos a representação máxima de Jesus Cristo na terra. E porque este lugar se torna santo na presença de Jesus Cristo entre nós, é que nós devemos tirar dos nossos pés as sandálias. Porque você não está aqui por prata ou ouro. Você não comprou um ingresso para o culto. Você está aqui, versículo 19, pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse sangue não foi providenciado por um susto que Deus tomou. Estava tudo bem, Deus criou o homem e a mulher e de repente o homem cai. Então Deus diz: ora, o que fazer agora? Fomos pegos de surpresa pela queda de Adão. Não. Deus intentou se revelar a nós desde a fundação do mundo. Deus intentou vir até nós. Deus conosco. Nenhuma religião tem esse privilégio. O islamismo é a revelação que foi dada a Maomé. O budismo é a intermediação de Siddhartha Gautama. E todas as demais religiões têm alguns intermediários mediando a revelação. A revelação do cristianismo é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus veio dizer a nós o que devíamos fazer, Ele veio se revelar a nós, e isso Ele nos providenciou, irmãos, desde a fundação do mundo. Versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, ali nos 2000 anos atrás, por amor de vós. Você sente esse amor? Você percebe esse amor? Se você não percebe, nós temos de orar a Deus. Se você não sente esse privilégio, nós temos de orar a Deus, porque por meio dele, versículo 21, tendes fé em Deus. Nós cremos em Deus porque Jesus intermediou a nossa crença. Nós cremos em Deus porque o Deus conosco nos fez crer no Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o desfecho do Evangelho, irmãos, é o que vemos no versículo 21, o qual ressuscitou dentre dos mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé esteja em Deus. Esse é o desfecho da salvação. A nossa fé estar em Deus, intermediada por Cristo. Essa é a grande santidade que Deus nos legou. Uma santidade de, não apenas pureza moral, mas de distanciamento, no sentido de limitação mundana. Sim, sermos destacados, porque Deus é destacado acima de todos. E vivermos nesse tempo, na nossa peregrinação, destacados. Esse é o tema de vocês, purificados. E seremos purificados, sendo destacados nesses sentidos todos. Fazendo de fato diferença. Porque Ele nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Deus abençoe os irmãos.